Libertadores. Complicadíssimo. O Bragantino tem um belo do time. Eu vou te dizer que a situação que talvez seja um pouco mais tranquila é que entre os jogos contra o Flamengo na Libertadores, o Inter pega o Flamengo, que também vai fazer preservações. E no Beira-Rio. Só que aquela história, né? O Flamengo fazendo preservação, o ataque é Cebolinha e Pedro. O Flamengo fazendo preservação, o ataque é Cebolinha e Pedro. Aí fica complicado. Mas aí está o grande diferencial. Com exceção do Flamengo, acho que nem o Palmeiras tem um elenco tão próximo do Flamengo, com tantas alternativas, que o Flamengo pode se dar o luxo, e mesmo assim nunca vai fazer, Bolasso, de colocar todo o time reserva. Mas se colocasse, ainda teria muita qualidade. Então, por mais que a gente não goste desse termo preservação e que a gente conteste, eu acho que realmente tem que analisar qual é o melhor momento. Mas nação flamenguista, a mídia gaúcha discutindo, né, a situação do Internacional, né, os confrontos que tem pela frente, né, antes desse jogo decisivo com o Flamengo pela Libertadores, né, e exaltando, né, o elenco do Flamengo. Né. O Flamengo já tinha um elenco qualificado, né, com a chegada de vários jogadores nessa janela de transferência, né. Não é apenas contratações, pessoal. O Flamengo foi no mercado e negociou com clubes europeus, trouxe grandes jogadores, né. Jorginho já estava no elenco. Aí chega Emerson Royal para o canto de Wesley. Vai chegar Lino, né? Vai chegar Carrascal. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, sim, ainda tem o Saúl, né? Isso aí mexeu com a imprensa gaúcha, né? Hoje os gaúchos reconhecem, admitem. O Flamengo hoje, para muitos, tem o melhor elenco da América do Sul e eu também concordo. Não vejo nenhum elenco melhor do que esse do Flamengo. Claro, pessoal, a gente está dizendo que tem o melhor elenco. Quer dizer que vai ganhar? Nem sempre, né? Precisa entrar em campo, fazer bons jogos. Felipe Luiz precisa dar um padrão de jogo para esse novo equipe, que eu digo novo porque eu acho que vai mudar aí na estrutura da equipe, né? Vai ser um time totalmente novo, podemos dizer assim, né? Principalmente ali da parte do meio para frente, né? Vários jogadores qualificados. Mas sem sombra de dúvida, chama atenção, né? Chama atenção da qualidade. E os gaúchos estão preocupados porque o Flamengo vai pegar o Internacional aí numa fase de oitavas de final de Libertadores, né? Vale ressaltar que o Flamengo passou sufoco ali para se classificar na Libertadores. Mas claro, depois disso, depois das contratações, hoje o Flamengo não tem nenhuma sombra de dúvida que é o grande favorito a passar. Não estou dizendo que vai passar, né? Volto a dizer. Estou dizendo que é favorito, pessoal. Favorito é uma coisa, mas tem que demonstrar dentro de campo. Então vamos esperar esses caras estrear, fazer bons jogos, né? Para ver se realmente o Flamengo vai desbancar aí grandes times do futebol sul-americano. E vamos ver o que a imprensa gaúcha está falando sobre esse jogo do Flamengo com o Internacional, né? Créditos do vídeo, debate raiz, link na descrição. Vamos lá. Específico pro Aguirre, ele pediu a palavra, pediu licença para os demais atletas do elenco para fazer um elogio ao Bryan Aguirre e a sua evolução nessa temporada. E existe possibilidade de mudanças no meio, principalmente de um dos volantes, Thiago Maia ou Bruno Henrique. O Richard vai ser relacionado pela primeira vez, quem sabe possa aparecer também na equipe. E aí, a grande dúvida é se o Alan Patrick vai ser poupado ou não pelo Roger. Ele falou na entrevista coletiva que os jogadores do meio para frente, como eles marcam muito lá em cima, eles se desgastam bastante. Então eu não descarto essa possibilidade. E aí, bom, deixa eu te dizer uma coisa sobre o Aguirre. E foi muito bonito que o Roger fez, tá? O Roger, as imagens dos bastidores, elogiando em específico o Aguirre. Tu sabe, JB, tu fala bastante sobre isso. As pessoas nos cobram, falou mal, mas agora tá falando bem dele. Às vezes o cara tá mal, tu fala mal, quando tá bem, tu fala bem. A não ser que tu tenha em determinado momento dito, esse cara não joga nada. Aí não tem volta. Aí tu vai ter que pedir. Se ele passar a jogar muito. Tá, mas tu já disse isso várias vezes de vários jogadores do Inter. Quem sabe tu deixa eu terminar. Quem sabe tu deixa eu terminar. Quando tu diz esse cara não joga nada, se ele passar a jogar bem, tu tem que pedir desculpas e dizer que tu errou ou dizer que ele não joga nada. Então olha para aquela câmera. Então eu peço desculpas aqui, porque em determinado momento, nos primeiros jogos do Aguirre, eu disse que ele não jogava nada. Eu estava enganado, o Aguirre foi o melhor em campo nessa última partida, o Aguirre tem crescido bastante e tem virado um referencial importante. Defensivamente, que ele não vai mal, ele cumpre o seu papel, né? E nesse jogo ele estava marcando um cara chamado Neymar, só ele estava marcando. E ofensivamente ele dá uma contribuição importante. Então eu retiro
retiro a minha opinião de que ele não jogava nada, porque ele joga bem e está resolvendo o problema da lateral direita. E nesse jogo contra o Vasco da Gama, independente... Porque eu tenho uma visão que você já conhece. Eu não gosto daquela coisa quando tu tem que preservar, de chegar um guindaste, arrancar o time titular e botar um time reserva todo lá dentro. Isso não é preservação. Isso aí é desleixo. Preservação é quando, com toda a tecnologia que um time de futebol tem para saber quem está desgastado, quem tem chance de lesão, quem tem isso, quem tem aquilo, não usa a tecnologia para determinar quais jogadores precisam ser preservados. O Inter fez uma vez isso na temporada e tomou 4-0 do Botafogo, com a grande, gloriosa cagada, tá? Então, assim, o Internacional que preserve quem precisa preservar. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Quem sabe é o Inter, né? Tem essa argumentação do Aguirre, que jogou quase todos os jogos. Beleza, boa, bota o Benítez aquele. Então, vamos fazer pontualmente as preservações contra o Vasco, porque esses 3 pontos são fundamentais também. Cara, acho que tu tem razão, só que tem um ponto importante. Se tem um momento que o Internacional pode fazer uma preservação total, é agora. Não, mas não tem que fazer. Não, eu sei, foi o que eu acabei de falar, acho que tu tem razão. Só que eu não... O Bernabé, por exemplo, tá sem ritmo. Voltou há pouco. O Bernabé tem que jogar. Pois é, eu entendo. É que assim, ó, a única coisa que eu pontuaria é que se tem um momento que dá pra fazer isso, é agora. O Inter fez a gordura na volta do Super Mundial, pegou 3 adversários, venceu os 3 adversários, fez 9 pontos. Vai para um jogo em casa contra um adversário que é mais fraco, bem mais fraco que o Inter, né? E depois, cara, depois o Inter vai encarreirar uma sequência de jogos assim, que são não mas só é que depois difíceis, tu vai preservar. Aí é que tá. Mas deixa eu... Se não tivesse... A primeira questão, tá? Mas vai preservar o que os caras... Por que todo mundo chega assim e diz assim, mas peraí, eu vejo o futebol europeu, os caras jogam a La Liga no domingo e a Champions League na quarta. A La Liga no domingo, o Premier League no domingo e tal. Né? Não. A parte dessa questão que isso não tem como resolver. Mas o que sempre se diz? Cara, tu pode encarreirar quarta e domingo em alguns períodos. Tipo, olha, 2 semanas, quarta e domingo, folga na outra. Ah, faz uma sequência. Só que no futebol brasileiro a gente reclama. Tu pode fazer essa sequência. Tu não pode fazer, tipo, como a gente faz no Brasil, 5 meses, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não dá. Tu vai dizer, mas os caras ganham milhões. O músculo, pro músculo, só tem diferença se o músculo é preparado ou não. Não faz diferença de milhões pro músculo. Ele vai estourar. Deixa eu te dizer. O que eu quero, onde é que eu quero chegar? Diogo, o Inter pode dar uma espichadinha agora, jogar contra o Vasco, ganhar do Vasco, tá? Fazer. E aí depois tu vai preservar. Depois, no meio dos jogos contra o Fluminense, quer preservar. Qual é o time? Olha contra quem tu quer preservar, meu amigo. Tu quer preservar contra o São Paulo, tu quer preservar contra um dos principais times do Brasileirão, o Bragantino. Mas é que a questão não, tu tá olhando pra tabela do Brasileirão, eu tô olhando pro mata-mata. Não, mas não é. Mas, cara, o Inter não vai conseguir fazer uma grande preservação contra esses grandes clubes aí, claro que faz. Eu acho que a última ali, aí é que tá, vamos lá. O São Paulo no Beira-Rio entre os 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil. É complicado. O São Paulo vive uma situação de tentativa, de recuperação e tal. Bragantino fora, antes dos confrontos contra o Flamengo na Libertadores. Complicadíssimo. O Bragantino tem um belo do time. Eu vou te dizer que a situação que talvez seja um pouco mais tranquila é que entre os jogos contra o Flamengo na Libertadores, o Inter pega o Flamengo, que também vai fazer preservações. E no Beira-Rio. Só que aquela história, né? O Flamengo fazendo preservação, o ataque é Cebolinha e Pedro. É lento, né? O Flamengo fazendo preservação, o ataque é Cebolinha e Pedro. Aí fica complicado. Mas aí tá o grande diferencial, com exceção do Flamengo, acho que... Pessoal, vale lembrar aí que tem vários reforços chegando, né? Carrascal, Emerson Royal, Saul, Lino, né? Por isso que hoje o Flamengo é cotado como um dos principais times do futebol sul-americano, né? Não, pra mim é o principal time do futebol sul-americano, né? E os gaúchos aí reconhecem. Preste atenção aí, viu? Que nem o Palmeiras tem um elenco tão próximo do Flamengo, com tantas alternativas, que o Flamengo pode se dar o luxo, e mesmo assim nunca vai fazer, Bolas, de colocar todo o time reserva. Mas se colocasse, ainda teria muita qualidade. Então, por mais que a gente não goste desse termo preservação e que a gente conteste, eu acho que realmente tem que analisar qual é o melhor momento. Mas tem momentos, e esse de sábado é um, que não tem como tu não fazer. Porque a gente está falando de desgaste, a gente está falando de jogador que às vezes a gente nem sabe, mas o cara está jogando ali meio que no sacrifício. Perfeito. O Inter ainda está fazendo um processo de recuperação de resultado, mas ainda não atingiu a recuperação de rendimento. Então tem uma série de fatores que implicam. Eu também acho que fica estranho tu
tentando preservar todo um time. Mas, cara, não tem como não descansar. Tá, mas alguns. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Porque E se aí- o cara arrebentar no primeiro jogo contra o Fluminense, tu tá correndo risco de perder uma eliminação. Mas aí eu tô com o JB. Aí eu tô com o JB. Primeiro pelo seguinte, se o Inter ganha do Vasco, o Internacional encarregou 4 vitórias consecutivas. Ganha um bojo importante para poder fazer preservações com alguma tranquilidade. Mas tu pode nesses 3 ganhar jogos do brasileiros. Vasco tendo algum Eu tipo não de sei. preservação. E tem uma outra coisa, Bagé. Futebol voltou faz 2 semanas. É O óbvio. futebol voltou. Não deu tempo para estar mas tem uma desgastado ainda. sequência Né? já, tem Faz uma 2 sequência. semanas que o futebol voltou. Bem Calma, concordo, né? Dora. Mas é Ô, que, JB. é que o desgastado não Fala. é considerado que o cara tá jogando há um ano só, né? Fala, o Lucas desgastado Dias. pra fisiologia é o período de jogos, né? Só porque eu citei a questão do que o Roger falou, tá? Do desgaste. Inclusive, nesse vídeo dos bastidores do Inter, ele fala no vestiário sobre o terceiro jogo, depois de uma parada de 15 dias, ser o mais difícil em relação ao desgaste. Mas ele diz o seguinte na coletiva sobre preservar jogadores, a questão física do time. Pelo modelo de jogo, os jogadores mais desgastados são os volantes. Para pressionar alto o adversário, os volantes são os mais sacrificados. Sempre falei para eles que aqueles jogadores vão aguentar Danilo tá 60 com 7 minutos jogos e eu seguidos, vou pessoal. sempre Danilo do precisar Flamengo. de Danilo não, peças é mais Jorginho, frescas. O terceiro jogo é sempre o jogo mais complicado e eu até acho que a gente aguentou bem. Mas eu vi no fim do jogo vários jogadores derrubados no gramado pelo desgaste. A gente fez a providência de fazer o treinamento do G2 aqui no estádio para a gente liberar todos e dar uma folga amanhã. Inclusive o Inter teve folga ontem então e só se reapresenta hoje no CT Parque Gigante. E vamos lá, a gente sabe que geralmente um treino de reapresentação é muito mais regenerativo para aqueles jogadores considerados titulares que jogaram a última partida. Então, treino mesmo, o Inter vai ter só um antes do jogo do final de semana. Olha só, gente, deixa eu dar. Pois é, nação, a mídia gaúcha discutindo a questão aí de quem tem time para poupar, quem tem time para preservar, né? Até porque vai entrar numa sequência aí bastante complicada, né? De jogos, né? Só mais eu tô com baldaço aí. Tô com baldaço. As competições começaram agora, né? Eu acho que reclamar de jogos nesse momento é complicado, né? Eu volto a destacar aí, Jorginho já tá, se eu não me engano, é 7, né? 8 jogos consecutivos, daí até agora ele não foi poupado, né? Mas poupar jogador nesse momento aí, claro, se tem um time que pode poupar jogador nesse momento, eu também concordo com o Baldasso. É o Flamengo, né? O Flamengo tem time para isso. Tem um time qualificado para isso, né? Para poupar jogadores, né? Até porque se já tinha um elenco qualificado, o Flamengo agora, com várias contratações aí, ainda qualifica mais ainda seu elenco, né? Claro, talvez não tenha o entrosamento, né? Aquele entrosamento que a gente tanto espera, mas sem sombra de dúvida, para mim, hoje o Flamengo tem um time qualificadíssimo. Pra você ter noção, o Flamengo tem um time onde sai o Wesley e entra mais ou menos quem? Emerson Royal, que até um dia desse era um dos melhores laterais do campeonato inglês, pessoal. Emerson Royal, que jogava no Tottenham, né? Era bom jogador. Ok, saiu o Gerson, que a imprensa gaúcha destaca muito, né? Flamengo saiu o Gerson. Aí quem é que chega no canto de Gerson? Saúl, jogador importantíssimo, jogador fundamental nos planos de quem? Simeone. Então, pessoal, é dessas aí que a gente sempre diz. O Flamengo tem um elenco qualificado. Mas não só é isso, né? O Flamengo chega Saúl, Emerson Royal, Lino. Lino, para quem não conhece Lino, é a imprensa gaúcha destacando aí que Lino é um dos melhores jogadores do campeonato espanhol, pessoal. Pois é, eu sei que muitos não sabem, né? É um brasileiro, até jogou nas categorias de base do Flamengo, foi para o futebol espanhol, né? É destaque, mas é como eu digo, é aquele jogador que chega principalmente com as características que Felipe Luiz quer, né, pessoal? Felipe Luiz quer jogador com essas características, né? Ele começou jogando de lateral esquerdo, depois foi subindo as linhas, né, com Simeone. Hoje joga de ponta. Joga e joga bem, pessoal. Joga e joga bem, né? Então, Felipe Luiz, pessoal, começou a armar um time de acordo com
com as ideias de jogo dele, né? Hoje a gente percebe que Felipe Luiz começou a armar um time de acordo com as ideias de jogo dele. Ele tá mais do que certo, né? Ele pegou um elenco que muitos não tinham suas características de jogo, né? Isso é uma verdade. E agora ele tá no mercado fazendo essas escolhas dele aí, né? E tá mais do que certo, né? Até porque os treinadores, cada um tem uma ideia de jogo diferente, né? E Felipe Luiz não é diferente, né? Por isso que eu digo que Felipe Luiz vai ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, pessoal. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? É um cara que tem boas ideias, é um cara que você percebe que tem um futebol que o brasileiro gosta, né? Um futebol ofensivo, um futebol marcando pressão, um DNA que o povo brasileiro gosta. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, é um cara aí que... Tomara que ele fique no Flamengo, né? Tomara que ele fique no Flamengo por muitos e muitos anos, né? Coisa que eu acho quase impossível. Eu não acredito que ele fique no Flamengo por muitos e muitos anos. Eu acho que tenho quase certeza que dificilmente ele vai ficar mais do que uma temporada aí no Flamengo. Eu acho que, inclusive, no final do ano, ele já pode receber proposta, inclusive, do Atlético de Madrid, né? Inclusive do Atlético de Madrid, né? Claro, o torcedor flamenguista quer que isso não aconteça, né? Mas é difícil. Vai ser difícil segurar Felipe Luiz, né? E esses jogadores que estão chegando no Flamengo, é como a imprensa gaúcha destacou aí, o Flamengo poupar os seus 11 jogadores, mesmo assim, tem uma equipe aí qualificada para entrar em campo, né? Tem caras aí que você diz assim, não, isso aí não tem como ser reserva do Flamengo. Pois é, mesmo assim, o Flamengo tem uma equipe bastante qualificada, né? Tem jogadores ali que, para mim, seria titular em qualquer time do futebol brasileiro, né? Mas claro, concorrência no Flamengo é diferente, né? São competições, 3 competições que o Flamengo entra para ganhar, principalmente com o elenco que tem, né? Não tem desculpa. Sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo não vai ganhar. Não sei, né? A gente só sabe de uma coisa, né? O Flamengo é favorita, né? É favorita a ganhar essas competições, né? Se vai ganhar, pessoal, só o tempo dirá, né? O Flamengo tem o quê? Pra mim hoje, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Acho que vocês concordam, né? E com os jogadores que chegou, por que não? Por que não ganhar, pessoal? A pergunta que fica, por que não o Flamengo não ser favorito? Com certeza, pra mim é favorito e favoritaço, viu? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu acho que, como todo mundo diz aí, eu acho que o Flamengo tá no caminho certo, né? O Flamengo é aquele time que a gente sabe que já é forte. E com esses caras que estão chegando aí, vai ficar mais forte ainda, pessoal. Ok, eu sei que muitos vão dizer, mas as competições de mata-mata, se você não tiver num dia bom, você pode cair fora. Eu também concordo isso aí. Isso aí é um ponto a ser citado. Mas as competições, qual é que o Flamengo é mais favorito hoje pra mim? O Flamengo é mais favorito do Campeonato Brasileiro, pessoal. Campeonato Brasileiro, ponto corrido, o Flamengo é favorito. E muito favorito, né? Ok, Libertadores, Copa do Brasil, você vai estar numa noite ali infeliz, faz um jogo mal, talvez possa comprometer a sua trajetória no resto da competição, né? Pode cair fora, isso aí é um fato, pode acontecer. Agora sim, Brasileirão vai acontecer do Flamengo não ter um jogo tão bom, um desempenho tão bom numa partida, mas como é pontos corrida, a gente sabe que logo mais você pode recuperar na frente esses pontos. É por isso que eu digo que o Flamengo no Brasileirão, pra mim, é favoritaço, né? Sei que muitos dizem, mas o Flamengo tá em segundo. Ok, tá em segundo, mas tem um jogo a menos. 1 ponto só de diferença, né? Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então, pra mim, o campeonato ainda vai continuar Flamengo e Palmeiras. Não vai pra esse lado de Cruzeiro, não. O Cruzeiro tem um bom time titular ali. O elenco não é tão bom assim. Pra mim, vai ser Flamengo e Palmeiras. E Copa do Brasil e Libertadores, pra mim também o Flamengo é favorito, né? O Flamengo é favorito. E eu tô na expectativa de ir ali, desses caras que chegaram, estrear e a gente ver, observar como é que vai ficar o elenco, né? Opções, até porque vai precisar poupar, quem pode entrar, quem vai ficar no banco, quem entra no segundo tempo, isso é muito importante, pessoal. Muito importante. E Felipe Luiz sabe disso, né? Felipe Luiz, Boto, né? Por isso que os caras fizeram as contratações aí. Poucas pessoas esperavam, né?
E muita gente do Flamengo dizendo, não, o Flamengo não traz reforço de peso. Pessoal, só em contratações, só em venda de jogadores esse ano, o Flamengo arrecadou quase 600 milhões. Só em venda de jogadores. O habitual é ali na próxima de 200 milhões. O Flamengo sempre espera 200 milhões de venda, né? É a sua meta. Só esse ano já foi 600, pessoal. Só de venda. Teve venda de jogadores no ano passado, né? Que o dinheiro entrou esse ano. Por exemplo, Alcaraz, 97 milhões. Fabrício Bruno, 45 milhões. Só aí você tire, né? E outros, né? Outros jogadores que foi vendido esse ano, né? Então, tem elenco, tem dinheiro, fez contratações e é favorito, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Peço aí para você se inscrever no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.